Boa noite, minha rapaziada, minha galera vascaína, que é Ricardo Rigas falando pro canal Rigas do Canal Vascaíno. Vamos conversar sobre o próximo compromisso do Vasco. O Vasco vai jogar na quarta-feira, agora quarta-feira, dia 5 de março, às 21h30, no Engenhão, a partir da segunda fase da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. O mando de campo do jogo do Nova Iguaçu, apesar disso, né, começaram as vendas dos ingressos para esse jogo hoje, e o Vasco é o responsável pela venda dos ingressos, né? Apesar do Vasco ser o visitante, né, tá pela estrutura, né, maior que o Nova Iguaçu, né? O Vasco vai ser responsável pela venda dos ingressos no Engenhão, tá certo? Então começou hoje às 16 horas a venda aí dos ingressos, né? Aí você entra lá no site do Vasco, dá uma olhada nos valores, né? Não vai ter promoção de meia, porque o mando não é do Vasco, o mando é do Nova Iguaçu, então será preço cheio, né? As meias só que elas estão previstas em lei, né? Estudantes, idosos, acima de 65 anos, né? Aquelas pessoas que fazem jus a essa, ou a gratuidade ou ao desconto na compra de ingressos, ok? Então, o Vasco deve voltar aí com o pessoal que estava suspenso. Paulinho está voltando, né? O Tietchan ainda é dúvida, porque a contusão dele, apesar de ser leve, não tem nenhum tipo de... Ainda a gente não tem nenhuma informação do estado clínico do atleta. Então, como ele era dúvida do jogo contra o Urubu e não foi falado nada a respeito, então segue aí a dúvida, né, do Tietchan. E Paulinho volta, quem tá bem vai voltar, né? Os reforços novos já estão no BID, no Bira, vão poder ser relacionados para a partida, né? Amanhã o Vasco deve fazer um treino, né? Porque amanhã é feriado, mas tem que treinar, porque tem um jogo importante na quarta-feira, que é importantíssimo, né? Eliminatório. É jogo único, quem vencer leva, e se empatar, quem ganha nos pênaltis leva também. Certo? Então, essas primeiras fases de Copa do Brasil são dessa forma aí, não tem mais aquele jogo que você era visitante, tinha empate, né? Aí você, ali na segunda fase, também tinha empate beneficiando e tal. Não tem mais isso. Então, todo jogo eliminatório, empate, pênalti, já tivemos algumas surpresas nessa Copa do Brasil de 2025. Espero que na quarta-feira o Vasco não seja vítima dessas surpresas, né? E enquanto isso, o nosso adversário das semifinais do Campeonato Carioca vai descansar. Jogo dia 8, sábado, Maracanã, a princípio 18h30, né? E tem a vantagem muito grande. O Vasco precisa fazer 2 gols de diferença para poder ir para a final. O Fluminense praticamente já está na final do Campeonato Carioca, fez de 4-0 em casa. O Volta Redonda tem que fazer 5 gols de diferença, ou empatar em 4 gols de diferença, né? Se o Volta Redonda fizer 4-0, quem entra é o Volta Redonda, né? Se o Volta Redonda ganhar 4 gols de diferença, porque o Volta Redonda teve a colocação melhor do que a do Fluminense, né? Mas a chave tem que ser virada. Estamos falando de Vasco, não estamos falando de Fluminense, nem de Urubu, nem de Volta Redonda. A chave, o foco é quarta-feira, classificação para a Copa do Brasil, ok? A grana que entra é um torneio que a gente precisa vencer os jogos aí, indo mais próximo possível da final, como nós fomos ano passado. Chegamos na semifinal, caímos para o Atlético, muito por conta da falta de zagueiros, né? E esse ano aí já temos zagueiros contratados, já temos atacantes. Agora tem que dar tempo para o time ser preparado. Acho eu que o técnico, né? Eu não sou partidário do Carille, não sou um admirador do treinador Fábio Carille. Nada contra ele pessoalmente, mas o estilo de jogo dele é um estilo de jogo retranqueiro, um estilo de jogo defensivo que não cabe na história dos times que o Vasco sempre apresentou aí, competitivos, sempre jogando para frente, né? E esses 2 jogos, acho que não jogou o Flamengo não, tá? Mas o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil
é um teste de fogo para o Carille. Creio que se o Vasco não se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, o Fábio Carille não será técnico do Vasco, tá? É a minha opinião. Que já há muita pressão, né? Os clássicos só ganham um clássico contra o Botafogo está sem técnico, e aí contra o Fluminense, começamos vencendo a partida, depois tomou uma virada, contra o Urubu no primeiro jogo lá na Casa Guanabara, com aquela atuação pífia no primeiro tempo, jogando recuado, com medo, sabe? Não é do Vasco. O Vasco tem que jogar com um time grande que é, tá? Com um time tradicional que é, partir pra cima, fazer como fez no primeiro tempo, tá? No jogo contra o Flamengo agora, no primeiro jogo da semifinal. Tem que ter essa postura. Tem que ir pra cima, tem que jogar tentando vencer a partida. É competir, cara, não tem Superman, não tem super-homens do outro lado, não. São homens que nem os outros que temos aí no Vasco. Tá certo? São 11 contra 11. Então, se botar garra, determinação, empenho, para equilibrar o jogo, né? Mas você precisa ter também preparo físico, e isso está faltando abaixo da gama, visivelmente. E me preocupa porque isso é só início de temporada, gente. O Vasco está com a preparação física muito ruim. Você vê que eles se esforçam no primeiro tempo, correm no primeiro tempo. Chega no segundo, parece que eles voltam do intervalo com uma feijoada no estômago. Sabe? Parece que eles voltam empanzinados de feijoada, rabada, mocotó. Só com essas comidas levinhas, né? E aí o ritmo cai, o rendimento cai, aí o time adversário começa a gostar do jogo e tal. Se tiver uma superioridade técnica e física, vai vencer o Vasco. Certo? Então são esses tipos de coisas que a gente não pode aceitar. Se não está conseguindo ajeitar o time taticamente, também é outra coisa. Tá? Ele não tinha peças, agora ele está com peças. Viu? Então, pro bem do Carille, pro bem dele, tá? Pro bem, Carille, olha só, pro seu bem, tá certo? Vença amanhã, quarta-feira, vença quarta-feira o Nova Iguaçu, se classifica para você ter tempo depois das semifinais, que o Vasco não vai passar pelo Flamengo, só que se acontecer um milagre, você tem esse tempo todo de preparação para jogar o Campeonato Brasileiro, preparar o time com as peças que você já tem agora, ok? Aí não vai ter desculpa. Aí você não vai ter desculpa. Bem que não tem desculpa. O Vasco empatou com o Bangu, empatou com o Nova Iguaçu, empatou com o Volta Redonda, entendeu? Empatou com o Sampaio Correia. Com todo respeito a essas agremiações, das quais eu mencionei agora, não podem empatar com o Vasco da Gama. O Vasco não pode empatar com essas equipes, ok? Então, tem que já treinar. Agora já tem peças, tem atacantes, já está voltando o Adson, né? Já tem meio-campistas, outros atacantes de lado. Então agora não tem desculpa. É ganhar do Nova Iguaçu quarta-feira, jogar da melhor forma possível a segunda partida semifinal, com dignidade, com respeito, com honra, com força, e aí seja o que Deus quiser, tá? Se acontecer um milagre de ir para a final, prepara para jogar a final. Se não, se prepara para jogar o brasileiro, que nós temos jogo contra o Santos na estreia em São Januário. Jogo em São Januário contra o Santos, Neymar. Tá ok? Então temos que nos preparar. Então é isso, já, rapaziada. Amanhã volto com alguma coisa, alguma novidade. Entendeu? Não tem nenhuma novidade relevante. Só essa conversa a respeito do jogo do Vasco quarta-feira. Então amanhã já vai ter deve ter alguma novidade, treinamento. Aí a gente volta com o vídeo. Ok? Aqui é Rigas, falando pro canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa segunda-feira. Fiquem todos com Deus. E um beijo no coração.